Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Mais conteúdo a gente vai produzir aí pra gente divulgar no canal, no Kawaii, no TikTok. Bom dia, patrão! Então, o assunto que a gente queria conversar hoje, irmão, se refere aí ao consórcio do crime. Por que a gente fala tanto no consórcio do crime, irmão? Porque é a bola da vez, irmão. O consórcio do crime é que controla todo mundo. Que é a parceria pública e privada entre os políticos e as pessoas bem-sucedidas de uma cidade. O consórcio do crime, eles têm mais direito, né, do que aquelas pessoas que não fazem parte do consórcio. Isso aí inclui também os faccionados, irmão. As pessoas que são faccionadas, ele tem mais direito do que quem não é faccionado. É a regência da lei corruptível. Porque ele tá ligado ao consórcio, né? Principalmente se ele prestar serviço pro sistema. Então, aí uns têm mais direito e outros têm mais deveres. Formando aí uma pirâmide. E eu queria falar sobre um dos movimentos que eles fazem nesse consórcio, que reflete diretamente no viver de cada um. Se trata do sistema financeiro, financiar os políticos na época da eleição. O sistema financeiro que eu me refiro é os bancos e todo o sistema de agiotagem, pessoa física também, estão tudo ligado. Aliás, esse sistema financeiro também, todas as pessoas bem-sucedidas numa cidade é parceiro deles, né, dos bancos. São parceiros, né? Então eles operam para crescer. É um grupo que cresce em função da miséria da maioria. Por que opera assim? É porque eles precisam equilibrar um grupo financeiramente para desequilibrar a maioria financeiramente, gerando aí pobreza e miséria. Então esse controle ele é feito, bem organizado, justamente para produzir miseráveis, para eles poderem emprestar dinheiro com juros. Então existe toda uma produção bem organizada e bem elaborada para poder gerar miseráveis para eles emprestar dinheiro. Porque se ele não fizer isso aí, eles não prosperam os negócios dele. Então o que eles fazem? Eles concentram oportunidade a um grupo pequeno, quanto menor for, melhor para eles. Por que melhor? Ou seja, quanto mais concentração de renda na mão de poucos, melhor. É um sistema de pirâmide injusto e perverso, irmão. Porque quanto pior para a maioria, melhor para eles. Ou seja, quanto mais pessoas fracassadas nos negócios, bem melhor para eles isso aí, né? Então eles fazem esse controle para que ele se estabeleça dessa maneira. Esse trabalho nosso, ele opera ao contrário. Por isso que ele é perseguido, irmão. Ele opera ao contrário. Vamos ver aí, ó, a forma de comando do reino de Cristo. Ela é do menor para o maior. Ou seja, ela dá prioridade àquele menor.
Então vai contra todo o sistema, irmão. Por isso está aí a perseguição terrível contra a minha pessoa, irmão. A sondagem, a vigilância. E eles estão fazendo de tudo para que eu desista, justamente para deixar de incomodar a maneira como opera o sistema. Então eles funcionam assim. Quanto mais renda na mão de poucos, melhor para eles. Quanto mais oportunidade na mão de poucos, melhor para ele. Então eles trabalham para isso. Aí, com o nosso trabalho funcionando ao contrário, ou seja, direito para minoria, para a classe menosprezada, mais direito para eles, desmonta, vai contra todo o sistema dele. Vai contra todo o sistema. Aí o que eles têm que fazer com isso? Eles têm que concentrar a renda na mão de uma maioria, ou seja, a oportunidade, para poder continuar com o controle, continuar com a ordem, digamos assim. Por quê? Porque eles não podem concentrar renda, concentrar a melhoria, a oportunidade na mão de poucos, diante de uma resistência, de um trabalho, de um projeto que vai contra tudo isso aí, que prioriza a melhoria para todos. E aí que tá o desespero deles, irmão. E aí, por causa disso, eles são obrigados a promover melhoria ou para umas pessoas de forma disfarçada, tipo cesta básica, emprego para um, mesmo sem ser a carteira assinada, enfim, pequenas melhorias através do poder público para continuar com o controle, porque o nosso trabalho ele está contra todo o projeto deles, irmão. Mais uma vez eu falo. Então persiste uma luta. Eles procuram destruir o nosso trabalho porque está contra o projeto deles de concentrar oportunidade e melhoria na mão de poucos. E aí não tem como eles reduzir, digamos assim, o número de pessoas que têm a oportunidade, porque funciona assim. A partir do momento que eles não conseguem concentrar gradativamente melhoria ou oportunidade na mão de poucos, quanto menos melhor, eles concentram na mão de muitos, né? Porque não tem o controle para poder fazer o processo, digamos assim, de aperfeiçoamento desse controle, reduzindo a melhoria na mão de poucos. E mais que isso, porque esse sistema aí, irmão, ele é internacional, ele não é brasileiro. Ele não opera somente aqui no Brasil. Então ele opera para concentrar a renda na mão de poucos aqui. Porque esse descontrole ele ocorreu a partir de 2002, mas quando a gente se deslocou de São Paulo para cá, que promoveu aquela melhoria para todos. Esse descontrole ocorreu a partir dali. E aí a partir daí a casa minha foi confiscada. Eu não voltei para São Paulo para poder retomar o controle lá, porque o controle se concentrava lá. E aí ficou esse descontrole, até hoje permanece. Muitos anos, mas eles têm conseguido obter algum êxito, evitando que esse trabalho cresça, sondando ele por todas as lados, por todas as partes, e evitando que a gente consiga pessoas para ele se fortalecer. Pois é, então eles têm tido um certo controle ao longo dos anos, né? Então, e o nosso trabalho, ele veio para se estabelecer, irmão. Tanto é que eles nunca conseguiram eliminar ele, né? Eles continuam aí, mesmo com dificuldade da gente conseguir pessoas, eles continuam ainda firme. Porque é um trabalho que veio para se estabelecer, irmão.
Ele veio para se estabelecer. Então ele continua aí. Então continua a batalha. De um lado, eles procuram fazer com que nosso trabalho não cresça, porque está indo contra o projeto deles e evita que eles diminuam o número de pessoas que têm a oportunidade. E para isso eles usam o controle financeiro. E por outro lado, eles barraram de frente com um grande projeto, irmão. Muito bem elaborado, muito bem organizado, que esse projeto nosso. Que além de promover o descontrole deles, ou seja, eles não podem concentrar renda na mão da melhoria, que seria isso o ideal deles, porque do outro lado existe o projeto nosso que pretende concentrar renda na mão da maioria, a oportunidade a muitos. Mas, mais uma vez, eu digo que ao longo dos anos eles conseguiram algum êxito, desde 2002 para cá. Porque, por exemplo, eles conseguiram fazer com que essa melhoria que veio para o Brasil a partir de 2002, ela fosse diminuída, essa oportunidade a todos, se concentrando mais aqui, na região do Maranhão e de Bacabal. Essa melhoria mesquinha ainda, né? Porque eles não têm o objetivo de melhorar a vida das pessoas, sim de iludir as pessoas, dando a oportunidade ao gestor de fazer algumas coisas para enganar o povo. Então, tanto é que aqui muitas pessoas passam fome, irmão. Passa fome porque ele não tem o objetivo de eliminar a fome do povo e solucionar o problema deles, e sim somente de dar o suficiente para que ele seja enganado e continue aí do lado dos que enganam. Então, irmão, o nosso projeto ele tem um papel muito importante, porque além de evitar que eles tenham total controle, aí dando o processo aí a redução de pessoas com oportunidade, chances de oportunidade, concentrando, digamos assim, poder na mão da minoria, porque isso é o ideal deles, evita também que eles façam o processo de aperfeiçoamento desse projeto, recambiando essa autoridade de melhoria, penalizando todos daqui, né? Que isso é o ideal deles, a concentração de renda em outros países, porque o sistema é internacional. Mas mesmo assim eles conseguiram, por exemplo, criar o novo cangaço, por exemplo, né? O novo cangaço ele passou a existir a partir desse projeto nosso, porque eles passaram a ter dificuldade de recambiar a melhoria financeira para fora do país a partir daí, de forma usando as autoridades, por exemplo, né? Porque começou a ser constatado ilegalidade a partir de 2002, a partir do governo Lula, que existia esse processo usando as próprias autoridades, porque se concentrava tudo em São Paulo e de lá era cambiado para fora do país. Então passou a ter dificuldade para eles fazerem esse processo com esse trabalho nosso, que funcionava e funciona contrário ao projeto deles. E aí eles tiveram que criar um novo cangaço, que através de soldagem ele descobria ou fazia com que se concentrasse renda, digamos assim, em determinados bancos, e a partir daí o novo cangaço agia para resgatar esse dinheiro concentrado para fora do país. Então o novo cangaço ele tem essa função, tem ainda, porque ainda existe, né? Porque, como eu falei para você, irmão, esse sistema de consórcio do crime
que é parceria público-privada, ele envolve as autoridades, ou seja, as polícias e os faccionados também. Então eles controlam todos. E aí está comprovado que realmente eles controlam. Eles usam tanto um como o outro para minar o dinheiro do povo, inclusive dos bancos, né? Dos bancos brasileiros. Então, irmão, hoje esse projeto ainda é uma ameaça a eles, né? Por quê? Porque apesar deles conseguir fazer com que ele não cresça, através de número de pessoas que são impedidas de acesso a esse projeto, eles conseguem fazer com que essa moeda não seja lançada, mas que já existe um projeto para isso. Se essa moeda for lançada e estabelecer aqui o Supremo Poder, definitivamente se estabelece aqui uma resistência com recurso próprio. Isso mesmo, uma resistência com recurso próprio, ou seja, não precisa de recurso alternativo, porque o próprio sistema cria esse recurso, porque essa moeda privada ela não vai ser lançada aqui, ela não depende de quem quer que seja. Aliás, eles fazem essa pressão para que ela não seja lançada, para que possa existir essa dependência. Mas ela não existe. Ou seja, todo esse projeto ele pode se desenvolver por aqui, através das próprias pessoas que se envolverem nele. Então é uma coisa grande, irmão. E que as pessoas não identificam essa facilidade porque são pressionadas para não identificar. E aí as pessoas não entendem, às vezes não aceitam por isso. Mas ele continua aí firme, elaborado, né? Já para operar, dando aí definitivamente uma oportunidade à minoria de crescer diante de um sistema que opera para concentrar renda na mão da minoria, se possível. Então, irmão, tá feito aí o desenho para você e diagnóstico do que tem operado. Bom dia! Beleza, concentração de renda na mão de poucos, né? E que é um sistema internacional, né? E que ele está correndo o risco de se estabelecer aqui um supremo poder e uma nova moeda privada, um poder que definitivamente vai estabelecer-se aqui, dando prioridade aos menos favorecidos, né? Dando prioridade à minoria. Então, irmão, isso aí é muito importante para todos aqueles que almejam oportunidade. Porque essa oportunidade que está surgindo aí é só para enganar as pessoas. Ela não é real. É só para iludir. E eu creio que há a possibilidade deles insistirem dando mais oportunidade para as pessoas, inclusive trazendo empresa para gerar emprego aqui, para dar emprego para os jovens, porque para eles é um bom negócio. Por quê? Por que é um bom negócio? Porque eles passam a ter o controle de todos ainda, usando os próprios faccionados para roubar essas pessoas que vão ter o emprego, né? Porque o controle deles não se refere, irmão, apenas em gerar o desempregado e o miserável, não. Eles ainda operam, né? Lógico que é um controle um pouco menos sofisticado, né? Porque eles trabalham para aperfeiçoar ele. Um controle de gerar emprego, né? E controlar essa pessoa para que ela não cresça através do salário, né? Estabilizando assim, digamos assim, uma posição financeira, né? A nível pobre, né? Tipo, conseguir apenas para comida e para comprar roupa, né? Então, eles têm esse controle também nessa área. Eu mesmo, quando eu fui para São Paulo em 1997, lá haveria oportunidade para as pessoas. E aí eles foram concentrando o poder, né? E essa oportunidade foi diminuindo. Lá ainda existe, porque existem muitas empresas, né? Mas a própria desvalorização da moeda impede das pessoas prosperar, irmão.
Isso aí no Brasil inteiro. Mesmo que ele ganhe um pouquinho mal, mais de salário, né? Lá no sul, né? Do que aqui. O salário seja melhor. Mas a oportunidade ela também diminui para essas pessoas por causa da desvalorização da moeda. Então, irmão, esse é o diagnóstico que nós temos, né? A visão que nós temos de tudo. Uma visão ampla, né, do que está acontecendo para que você não seja enganado, irmão. Não fique na ignorância. Porque essas informações, irmão, são informações de conhecimento elevado, irmão, a nível elevado, que não há nas igrejas, não há nos meios de comunicação, não há em outras partes esse tipo de conhecimento, irmão. Por isso a necessidade de você ficar sábio, né, através dessas informações preciosas que você recebe. Então, irmão, que Deus possa abençoar você, possa dar um bom dia para você, né? Que a gente vai encerrar mais uma vez aqui essa gravação aí, em nome de Jesus. Obrigado.